Nós aqui na Semente temos a nossa missão. Temos um propósito, temos uma visão daquilo que queremos fazer. Consiste em criar um organismo agrícola, biológico e biodinâmico que possa produzir alimentos saudáveis para dezenas de famílias. Queremos também desenvolver algumas atividades sociais, ajudar as pessoas a reencontrar-se para poderem ser pessoas melhores. É um propósito ambicioso, mas simples. O ano passado acabei a minha licenciatura em Biologia e decidi fazer um ano sabático, e uma das coisas que sabia que queria era estar envolvida como voluntária num projeto do âmbito social. Lembrei-me logo da Semente. Das atividades que se fazem na Semente, a que me impactou mais foram as visitas ao lar. Eu colaboro na parte da animação musical, através do canto. São sempre momentos muito emocionantes, porque as pessoas recordam a sua juventude, a sua infância, e gera-se uma união entre o grupo. Dão uma força de viver. E eu saio de lá com o coração cheio. A minha relação com a Semente é quase desde o início, não é? Eu sou aqui vizinha da Semente. A Semente consegue fomentar e trazer a comunidade até si. Há este verbo que nós utilizamos e que nos dá gozo, que é o vizinhar. Portanto, o vizinhar é esta relação de proximidade, de apoio. A característica da população, uma característica de que tem uma tendência para se isolar. É uma característica de pessoas que são autossustentáveis, mas que muitas vezes não comunicam. Quando ela se encontra assim já toda cheia de rugas, é sinal que está feltrada. Portanto, já não desmancha, já não sai em tufos. E agora é só enxaguar com água limpa e pôr a secar. E aqui é um local propício para trazer à flor essa espontaneidade que as pessoas nem sabem que a têm, não é? Quem ajuda aqui a dar redonda? Está bem? Muito bem. Eu estou na Semente já quase do princípio, de quando a Semente surgiu, tanto eu como a minha mãe, que trabalha com as lãs. E para mim foi, se calhar, um marco mais importante na minha vida. Hoje nós vamos começar a ver aqui a natureza, a observar, ver se ouvimos passarinhos, se os vemos, se há borboletas, as flores. Podemos apanhar uma flor que a gente sinta que gosta mesmo, ou que seja uma inspiração para depois o que vamos pintar. Aqui na Semente eu faço a pintura terapêutica com as pessoas mais idosas. Além disso, é este trabalho que nós fazemos com a cor. Usamos as cores do arco-íris.
Estas cores estão presentes no caminho que o sol faz desde o nascer, ao meio do pico, do meio-dia, até ao pôr do sol. Com essa observação e sentindo as cores, as forças do tempo em que estamos e como isso também tem a ver com a forma como nós nos sentimos e pomos para fora. Não tenha medo, Ana Belmira, não tem a ver com... Não é como o desenho, isto é... A água depois puxa e faz como ela quer. O trabalho com a água, com a aguarela, já nos conecta com as nossas emoções. Trabalha toda a nossa alma que pode ajudar a sanar. Vim para aqui para ver se aprendi alguma coisa. E felizmente hoje estou muito contente de andar aqui. Uma coisa que eu nunca tinha feito era pintura e não tinha até habilidade para isso. Hoje sinto-me bem com aquilo que faço e vou-me distraindo. E também faço isso em casa. Já tenho lá uns quadros feitos por mim. E já não se pensa este espaço que aqui faço. Estava aqui a menina, como se fosse uma onda. Temos uma semana preenchida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vamos todos trabalhar, 7 dias na semana e nenhum para descansar. Culinária criativa, sempre na segunda-feira, com a Ana Paula sempre ativa. Com a sua iniciativa, deixa-nos na expectativa e sai comida verdadeira. Foi a Sandra que lembrou fazer esta poesia, se assim se pode chamar. Começar se começou, e não sei se alguém diria, mas conseguiu-se acabar. A semente não existe para si própria, existe para a comunidade. O Pedro e a Benina doaram o espaço que tinham para que aqui se pudesse cuidar da terra e do ser humano. Então é isso muito que nós queremos fazer, que as pessoas possam vir cá para se encontrarem, para se fortalecerem, em cada fase da vida em que elas se encontram. Trabalho na semente há 5 anos, mais ou menos. Sou da área de gestão, tenho sempre esta parte mais do background, de estar a trabalhar com os relatórios, os financiadores, toda esta parte mais burocrática, não é? Mas aqui eu também encontrei uma parte muito humana, a forma como estamos com os participantes. E aqui eu percebi e foi encontrar partes de mim, de como me cuidar, como promover a saúde. Eu sinto-me mais conectada com o mundo, com a natureza. Eu me interesso muito pela biografia das pessoas. E quando eu conheci a história do casal, são 2 juristas, eles viveram o mundo lá fora. Então, o projeto de envelhecer deles é um projeto de viver. Porque quando eu venho aqui, muitas vezes eu conheço pessoas da minha idade, mas com um universo completamente diferente do meu. E aí eu saio extremamente enriquecida. Tem algo que a maioria das pessoas não consegue definir, mas tem uma explicação, é porque é intangível. Que é essa atmosfera psicológica, né, esse clima que tem aqui, seja pelo acolhimento, seja pela natureza exuberante, essa bela natureza aqui presente. As pessoas vivem intensamente a natureza a partir do prato que elas comem. Aqui a gente come as flores que a natureza nos oferece. É um lugar que está assim, bastante livre dos ruídos que a gente vê lá fora que estão acontecendo no mundo. As minhas irmãs, as plantas, as companheiras das fontes, as santas, a quem ninguém reza, a não ser nós, a não ser nós.
Eu fiz a licenciatura em Turismo em Espaços Rurais e Naturais e estava à procura de um sítio para estágio, mas estava numa situação um pouco de revolta, porque no fim do curso percebi que não havia basicamente nenhuma forma de turismo que não criasse impacto. Então comecei a minha procura principalmente de um sítio que recuperasse tradições e que se preocupasse em manter, mas também que o fundo dessa vontade não fosse o lucro. E assim encontrei a Semente de Futuro. Eu basicamente sinto que a área em que eu consigo mais apoiar esse sonho é a parte da agricultura, do cuidar da terra e o cuidar dos animais em harmonia com a terra. Eu gosto muito de estar aqui, principalmente desta calma que me traz e chego ao fim do dia cansadíssima, claro que chego. Mas até esse cansaço eu sinto que é um cansaço de privilégio, não é um cansaço de chegar de 8 horas de computador dentro de 4 paredes. É com um fundo de que estive a cuidar da terra, de que quase como estive a respirar, então é um cansaço satisfatório e de privilégio. O Sr. Adriano, que é o dono do café aqui do lugar, ele diz que cada pessoa tem a sua missão neste mundo. Claro que ele não foi aprender isso a Harvard, nem fez nenhum mestrado, mas tirou pela sua própria intuição da fonte do saber interiormente. Nós aqui na Semente também temos a nossa missão, ou seja, temos um propósito, temos uma visão daquilo que queremos fazer, queremos produzir. O Zé Pedro, o avô Pedro, tinha muito claro fazer um projeto social e ambiental por aqui. Eu aderi. Era pela via da arte que queríamos tudo. Acreditamos que a natureza e a arte é o que nos leva realmente a ser melhores. Encontrar formas de sermos capazes de envelhecer enriquecendo-nos e deixando a riqueza que temos para toda a comunidade. Portanto, teríamos que ser sempre intergeracionais, que isso alimenta as almas e que é isso que nos faz as coisas vivas, porque nós falamos de biblioteca viva, de natureza viva, mas temos que estar nós próprios também vivos. O lema que temos: cultivamos cultivando-nos e transformamos os produtos transformando-nos a nós próprios. Eu conheci a Semente quase desde que comecei a andar, porque os meus pais faziam estas terras no tempo dos pais do Dr. Pedro e nós trabalhávamos por aqui. Mais tarde formou-se então a Semente e as atividades. Aprendi muito, muito, muito. A segunda tenho uma atividade, a terça tenho outra, a quarta tenho outra e a quinta tenho outra. Eu só venho à da quinta porque eu gosto muito de, por exemplo, de cantar, de distrair. Eu sou uma pessoa muito animada e animo as outras pessoas. E depois tem aqui muitas pessoas que vêm cá e que todas me conhecem e fazemos festa uns aos outros. Pois é. Oh, e aqui temos a flor do sabugueiro. Oh, que beleza! Que rico elixir que se faz aqui na Semente com esta flor. Faço teatro
Então comecei a vir aqui de vez em quando a dar alguma formação de teatro, fazer alguns jogos com os participantes, fazer sessões com as marionetas que eles usam. Utilizando e dando vida a estas marionetas, vou criando histórias com as coisas que se passam aqui na semente e em que as marionetas comentam alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que vai acontecer. Oh, eu adoro este cheirinho da sálvia ananás! E o sabor é tão claro, é tão bom! Sim, é delicioso. As conversas com a médica, com a doutora Lourdes, e eles comentam muito os exercícios de movimento que ela lhes ensina. Oh, Fatinha, Olá, Vó Norvinda. olha o que ela tem ali, o livro. Comer em cores. Então, é do nosso biodinamista, do nosso amigo Júlio Arroio. Outro Júlio, que sorte que Aqui, temos. na semente, nós temos tido momentos muito importantes na Biblioteca Viva. Livros que nós amamos e que, através do amor que nós temos aos livros, conseguimos amar o mundo inteiro. Porque os livros fazem-nos passear pelo mundo inteiro. Eu gosto muito destas receitas e eu já provei. Um patê de beterraba que era um mimo, parecia tomate. Era um falso tomate. Pensámos numa biblioteca humana, ou seja, em vez de pegarmos no livro e lermos a história, não. Cada um de nós se considera um livro e cada um de nós, querendo e quando quiser, conta a sua pequenina história ou a sua grande história. E, portanto, nós também podemos ser livros, ou nós também somos livros. Temos a parte dos trabalhos para crianças, dos contos, histórias, e que aí fazemos teatrinho com as crianças e apresentamos tanto em contos como em histórias com as marionetes. E aprendem muito uns com os outros. Os idosos ficam felizes por conviver com as crianças e as crianças aprendem muito com os idosos. Há crianças que, por impossível que pareça, ainda não sabem o que é uma ovelha e o que é tocar. Quando eles vêm à tosquia, eles deliram com a felicidade que é de tocar na lade, ver a ovelha primeiro vestida e depois despida, como eles dizem. Muito bem, vamos ter aqui uma degustação de patês feitos com produtos daqui da semente. Temos um patê de beterraba, cozidos a vapor, a pasta de ortiga, que leva bastante ortiga, um bocadinho de pão e um refogado batizado, ou seja, um refogado com água e com azeite, apenas com alho. E aqui temos a compota da semente, que tem maçã, mirtilo e bagas de sabogueiro. Também tudo aqui, da quinta. E acho que agora é a altura de provarmos. A ortiga é uma planta que tem muitas potencialidades, que é muito pouco usada aqui na zona. E a nível medicinal tem também usos muito interessantes. Na primavera é bom fazermos uma cura, desintoxicação, com chá de ortiga. Os três princípios principais da agricultura biodinâmica, o número 1 é a formação do organismo agrícola. A gente olhar para a propriedade rural como organismo vivo, é você ter diferentes atividades e diferentes tipos de plantas. Essa diversidade, ela precisa estar interconectada. E através dessa biodiversidade
conectada, a gente busca a autossustentação. O que seria isso? É você trazer o mínimo possível de insumos externos para dentro da propriedade. Nós, técnicos, nossa função como consultor biodinâmico é um facilitador de sonhos. É a gente pegar de mão dada com o agricultor, trilhar naquele caminho rumo ao sonho desse agricultor. Aqui na mandala, a gente está trabalhando um pouco a sucessão ecológica. Então, por exemplo, você está numa área degradada, primeiro entram umas asteráceas, umas carquejas, aí essas plantas melhoram o solo, melhoram o ambiente e começam a vir árvores pioneiras, plantas pioneiras e assim sucessivamente. As pioneiras melhoram o ambiente, vem a secundária, depois vem a terciária e aí forma um ambiente clímax. Então eu não vejo sentido em fazer um canteiro só de cenoura. Então eu consorciei rabanete com cenoura, porque o rabanete eu colho com 30 dias e a cenoura de 90 a 120. Então eu tiro o rabanete, que é a minha pioneira, e depois vem a sucessão e eu tiro a cenoura, aproveitando o mesmo espaço, o mesmo adubo, a mesma água, a mesma mão de obra. E você tem diversidades de raízes no solo, que isso é muito importante, que através da diversidade de raízes você vai ter a diversidade de micro-organismos no solo, que é o que a gente quer. Queremos muito chegar a mais pessoas e continuar a fazer o nosso trabalho, mas isso implica também que hajam recursos que permitam, não é? Nós aqui na Semente precisamos de ter um recurso fundamental que ainda não temos, que é este pavilhão. Precisamos de um salão mais amplo, com os apoios adequados, nomeadamente cozinha, quartos para receber pessoas. Vamos ter em cima um salão e nesse salão vamos ter pintura, vamos ter teatro, vamos ter conversa, vamos ter sessões de biografia. Embaixo vamos receber pessoas que participarão nessas atividades, no fundo, para quê? Para poderem ser pessoas melhores. A Casa de Betânia era um espaço de acolhimento, era a casa dos amigos de Cristo e era aí que Cristo pernoitava quando vinha a Jerusalém. Nós reunimos os primeiros financiamentos para este pavilhão, 2019, 2020. Foi um período que coincidiu, como todos sabem, com uma inflação muito elevada e, portanto, os dinheiros que inicialmente até poderiam dar para toda a construção, acabaram por dar apenas para o levantamento da estrutura. E, portanto, temos agora que reunir financiamento para acabar. E vamos conseguir. Precisamos de parceiros, de amigos que partilhem este propósito e partilhem esta visão. Com essas andanças minhas pelo Brasil afora, poucos lugares eu conheci com essa vibração do anímico espiritual tão prazerosa. Eu acho que a gente está plantando lampejos de luz e para essa luz caminhar perante essa escuridão que a gente está vivendo, né? E cada vez que eu venho aqui eu saio diferente e saio mais viva. Não saio mais jovem, porque eu também estou fazendo o caminho desse envelhecimento. Mas eu saio mais viva.
Então aqui é interessante, na Semente de Futuro se cultiva os encontros. Então já são 20 anos em que esse trabalho acontece. É um lugar de afeto e é um lugar onde as pessoas podem ter a coragem de se defrontar com a sua própria história.